saiu uma matéria que discute o seguinte, mostra o seguinte, né? Tipo, diz o seguinte: pessoas que moram em altos andares de prédios envelhecem mais rápido do que pessoas que moram em andares mais baixos. Saiu uma matéria dessa. Aí a gente começou a fazer vídeo fazendo críticas a algumas matérias absurdas, né? Então saiu uma matéria dessa. O Marcel quer construir um prédio de 1 quilômetro. Então o cara que mora no exatamente. Então ele... mas assim, faz algum sentido sim, porque quanto mais longe você está da Terra, menor é a gravidade. Então, sendo menor a gravidade, então o tempo vai passar um pouquinho mais rápido comparativamente a quem está embaixo. Entendi. Só que, tipo, eu fiz a conta lá, e é tipo, 1 trilionésimo de segundo por ano. Pô, tá aí. Não, né? Não conta, né, pô? Não conta. Não dá pra contar vantagem. Não dá pra contar vantagem nenhuma. Não dá pra contar vantagem. O Nelson Flórida mandou aqui: se o tempo não existia antes do Big Bang, como então ele passou a existir do nada? Porque aí é o lance do Einstein, fala que são coisas que estão ligadas, né, cara? Então ele chama essa entidade, essa coisa de espaço-tempo. Então não é o espaço uma coisa e o tempo é uma coisa... É uma coisa só? É uma coisa só, espaço-tempo. Por isso que quando chega perto do buraco negro, o espaço-tempo é que é deformado. Quando você tem o Sol aqui, no espaço-tempo é que é deformado. Então não é nem o espaço nem o tempo separados, mas são os dois ao mesmo tempo. Exato. E eu vou falar, a pergunta, na raiz dela, não faz nem sentido. Porque, tipo, não faz sentido você falar em antes, eu tô falando em início do tempo. Se eu tô falando em início do tempo, o tempo começa aqui. Existe antes. Como é que a gente define tempo? Como é que a gente define antes? Antes é antes no tempo sempre. Antes é antes no tempo. Então, se o tempo se inicia a partir... Se o tempo é criado, como o Sérgio falou, tipo, é um ente único, quadridimensional, espaço-tempo. Então, ele é criado junto ali. Isso aí. Então, não há um antes. Não existe antes. Simplesmente. O Edson Joane mandou aqui: só entrei na live agora, mas tem uma pergunta crucial pro Sacani. O tempo passa igual em todo o universo? Um ser inteligente, capaz de teorizar sobre o universo, mas que esteja em um lugar onde o tempo passa distinto daqui, concluiria que o universo tem a mesma idade que atribuímos pela teoria do Big Bang? Essa aí é legal, hein? É uma pergunta... Essa é interessante. Bem levando em consideração o princípio lá da homogeneidade, né, e da isotropia do universo, sim, né? Porque ele iria começar a medir a recessão de galáxias e ia chegar no mesmo, né, no mesmo ponto. Mas também vai muito de como o cara marca o tempo, né? Se a gente tá falando de um ser alienígena, como que ele marca o tempo? Ele tem que marcar o tempo igual a gente marca em anos, né? Porque a gente marca em milhões de anos. Mas seria, cara, porque ele ia medir a velocidade com que as galáxias estão se expandindo, se afastando da gente. O Leonardo Nunes... Peraí, o tempo vai ter que... Dá uma expandida que eu vou ao banheiro, então. Não, beleza. Aí o pessoal vai calcular o tempo e saber o que eu vou fazer, dependendo do tempo que vai demorar. Na verdade, pra você lá vai passar 2 anos. Leonardo Nunes perguntou aqui, no caso ele tá falando aqui da luz do sol, que vocês falaram que se ele se apagasse do nada, demoraria 8 minutos pra gente perceber. Mas isso com relação à luz. Aí ele perguntou, e com relação à gravidade, quanto tempo demoraria pra gente perceber? Vamos lá, isso é bem interessante também. Com relação à gravidade, demoraria 8 minutos também. Por que demoraria 8 minutos? Aí a gente vai lá, vamos pegar a primeira gravitação newtoniana. Todo mundo aquela gravitação universal que a gente aprende no ensino médio, tá? Temos ali a gravitação universal. A gente diz que essa teoria é uma teoria de interação instantâneo. O que significa? O que acontece a 1 milhão de quilômetros num ponto, instantaneamente é percebido a 1 milhão de quilômetros de distância, né? E isso incomodava muito Einstein. Então, quando Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, ele coloca que, a gente sabe, e também da relatividade restrita, nada se propaga, informação jamais vai se propagar a uma velocidade maior que a da luz. Então, do ponto de vista gravitacional, o Sol deixou de existir, por exemplo, a gravidade mudou, certo? Sim. A gravidade mudou. Então, essa informação não pode chegar aqui instantaneamente. Essa informação não pode.
Porque é informação se propagando. Então, se ela não pode, porque isso quebraria o princípio da causalidade, ou seja, nada pode viajar a uma velocidade maior que a luz, nem mesmo informação, a informação gravitacional também não vai poder viajar a uma velocidade maior que a da luz. Então aí a pergunta vem, quem carrega então essa informação que está se propagando com relação à mudança na gravidade? É uma coisa que nós chamamos de onda gravitacional. A onda gravitacional vai carregar essa informação até a gente, e a partir de 8 minutos, isso hoje a gente já sabe que a onda gravitacional se propaga na mesma velocidade da luz. Em 8 minutos, a Terra sai tangente à trajetória, sai reto, vai embora. Isso aí. E a gente fica à deriva no universo sem esperança e mais nada. Ó, o Edson Mota mandou aqui. Pessoal, considerando que a massa distorce o tempo, quanto mais massa, o tempo passa mais rápido, então podemos dizer que as reações de fusão nuclear no Sol ocorrem mais rápidas do que a gente mede É ao aqui na Terra? contrário. O que é? É ao contrário. Quanto mais massa, mais distorcido distorção. e mais lento o tempo Mais passa. lento passa. Então é o contrário do que ele falou. É. Mas a pergunta então Da fusão. se mantém. As reações de fusão nuclear no Sol então ocorrem mais lentas do que a gente mede aqui na Terra? Se tratando de Sol, muito pouco. Mas assim, o que vale é quem está medindo, né? Pra gente aqui, a gente, observador distante, é a gente que está fazendo a medida, e o Sol, tipo, enfim, parece tudo muito pesado, mas enfim, do ponto de vista gravitacional, ainda ele não é nada, entendeu? Tipo, então não vai ter grandes diferenças, assim, do que no tempo de fusão nuclear ali que acontece dentro do Sol. Não vai ter grande diferença temporal. Ó, o Caian Padilha mandou uma pergunta aqui que eu esperei o Vilela voltar do banheiro pra fazer ela. Que é o seguinte, ele mandou: se acelerando a velocidade da luz o tempo para, o que acontece se a gente ficar estacionário, zero absoluto, bem no centro da expansão do universo? O que aconteceria? Ah, e o Paquito merece um aumento. Escreveu isso mesmo? Escreveu. Ah, tá. Primeira coisa que não tem centro da expansão do universo. Isso é a Isso. primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça de todo mundo. Perfeito. Todo mundo fala, não, o universo está expandindo a partir de que ponto? Não tem um ponto, cara. Não tem. É aqui, ó. É do lado da estrela Arcturus, aqui da onde não É existe como se fosse isso. um balão que você está enchendo? Exatamente, é como se fosse um balão. É a melhor Esse é o universo. exemplificação que a gente tem. Imagina, põe lá, faz umas estrelinhas, Isso. o universo bidimensional ali, seria isso. Tem um centro ali? Não. O universo é naquela superfície. Não tem centro. Então é isso aí. O universo é isso. isso Não é- tem centro da expansão. E entendeu? isso está diretamente relacionado a uma coisa que ele chama de princípio cosmológico, né? Princípio cosmológico. Mas isso aí. enfim. Aí qual que é a outra aí? Que é o que... como que é? Um negócio por Princípio vermelho. cosmológico, não. O princípio cosmológico é o princípio que diz que o universo é isotrópico e homogêneo. É. Então, ele, para qualquer lado que você olhar do universo, não importa onde você esteja, você vai ver a mesma densidade de galáxia, a mesma distribuição de galáxias. Se você for para Andrômeda e olhar, vai a mesma coisa. Por quê? Se você for para, porque isso é o princípio cosmológico. Aí a gente quando mede você tá isso. isso vale? Quando você Em está em grandes escala escalas. cosmológica, em grandes A escalas. melhor maneira de explicar o universo para a pessoa. O universo é igualzinho uma esponja. Sabe uma esponja? Sei. Aquilo ali é o universo. O universo é uma esponja. O universo em grande escala é uma esponja. Se eu entrar na esponja, eu vou ver buracos, vou ver tal coisa? Vou. Mas na grande escala, o universo é Que exatamente exemplo igual a bom, uma sei. esponja. É uma esponja. Então Então como não ele falou, importa onde eu esteja na esponja, para qualquer lugar que eu olhar, eu vou ver em média A a mesma mesma coisa. densidade, a mesma distribuição de fiozinhos ali da esponja. Exatamente. Agora, Mas no futuro... por isso que é escala. Se eu entrar na esponja e ficar ali do tamanho de uma formiguinha ali, aí eu vou ver um buracão desse tamanho, Ah, tá. que é o que a gente Exatamente. mede aqui. A gente está dentro da esponja. A gente tá dentro da esponja, então nós estamos num buraco, num void que a gente chama cósmico. Só que aí o pessoal fala, mas nós estamos num buraco. Como assim é tudo igual? Porque na grande escala, pessoal. Então, toda vez que fala de universo, tem que lembrar disso. Se a gente estivesse aqui falando de quântica, a gente ia falar em outra escala, que é a Exatamente. escala ali da distância das partículas. lá. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com a escala que você está lidando. Ó, o Fernando Nel mandou um problema interessante aqui. Ele falou: uma nave com 90% da velocidade da luz, com destino próximo a Centauri. A nave tem uma bateria que dura 2 meses para luz interna dela. Ela vai chegar lá com as luzes ligadas, e quem ficar olhando aqui da Terra vai ver o quê? Olha só que pergunta legal. Ela vai ficar com a luz ligada por esses 2 meses, contados do tempo passado pela nave. Para quem tá dentro da nave. Então, para quem tá da Terra, vai ver a luz ligada por mais tempo. Vai. Exatamente. Isso aí.
É um rastro, né? É interessante, os caras vêm umas perguntas boas, Isso cara. aí, ó. Que público Isso aí pega, cara. é o chat da Nossa. inteligência aí. Chat é inteligente, cara. Hã? Só o apresentador que é limitado. E o Paquito. Não, eu Finge não ser Eu limitado. sabo, eu sabo. Você finge não ser limitado. Ó, o Hugo Rock mandou aqui, muito boa live. Uma dúvida sobre o espaço-tempo. Pode um observador na Terra ver o seu próprio passado ou futuro? Ver o próprio passado, futuro? Acho que não, né? Porque teria Não. que dar a volta, né? É. Só teria se, que ser um buraco de minhoca. só se fosse o universo de Gödel, De Gödel onde daria. o tempo ele é cíclico. O tempo ele é cíclico. Aí se eu consigo observar a distâncias suficientemente grandes e distantes dentro desse universo de Gödel, eu conseguiria observar a Terra em outros tempos. Procura aí uma imagem, universo de Gödel, escreve aí pra ver Isso se me o pessoal- lembrou de uma outra questão, que é aquela que falavam assim, se você colocar um espelho a 400 milhões de anos-luz da Terra, você vai conseguir enxergar os dinossauros? Não, mas a gente já falou disso. Então, Teria mas que é estar por 30 causa disso milhões, né? aqui. Assim, 30 pra luz ir, 30 pra luz então, voltar, nesse caso, não 60. seria possível o cara enxergar o passado dele se tivesse um... Vai e volta a imagem. refletida. Entendi, Que doideira. Por exemplo, vamos pensar aqui. Põe um espelhinho. Tem que ser bem longe, tipo a 1 ano-luz. Uhum. Põe o espelho a 1 ano-luz. Aí eu lanço. Tira uma luz daqui. Tira uma Aí vai luz ali. demorar Ela vai demorar um ano pra ir e um ano pra e voltar. um ano pra voltar. Então, tipo, essa luz que eu tô atirando daqui, essa informação que eu tô atirando daqui, aí ela vai voltar depois de, 2 anos, ela vai demorar 2 anos, então a imagem que eu vou ver daqui é a imagem, E um passado. passou para mim 2 anos, então a imagem que eu vou estar vendo é de 2 anos para trás pro meu presente aqui. Acho que sim, né? Faz sentido isso, me parece que faz sentido. É que Eu nem tô no pondo errado contato. aqui, Sérgio. Não, é No isso. contato, a primeira imagem que os caras captam é de um discurso do Hitler. Sim, Só que quando eles. Quando verdade. chega aqui, a gente já tá no tempo atual, entendeu? verdade, Isso, verdade. Mas aí é aquele lance de que tudo que a gente tá falando, as ondas estão se propagando pelo universo. Estão indo, né? Estão indo. Então indo. Por exemplo, esse nosso papo aqui vai chegar lá em Próxima Centauri daqui 4 anos. Aí eles vão chegar e vão falar, quanta merda que os caras estão falando. Olha essa. Sabe de nada, Os caras né? não sabem nada, velho. Eles não sabem da onda J. Eles não sabem do buraco Jabberbers. Que muda toda essa Coitado teoria. desses caras, O buraco Jabberbers. É isso mesmo. Esse buraco é interessante. Jabberbers. Ó, o João Henrique mandou uma aqui que eu acho que não tem muito a ver com o tempo, mas vamos ver se vocês podem resolver aqui a dúvida dele. Ele perguntou o seguinte, que tá escrito em grego arcaico aqui, tá meio difícil de traduzir. Mas pelo que eu entendi é o seguinte, ele perguntou se o átomo, a maior parte do átomo na verdade é vazia, como é que os objetos são densos? Como é que os objetos podem ser densos? Eu entendi. Se a maior parte do átomo É ela vazia. é vazia, Ele tá pensando em você juntar um monte de átomos, você tá juntando um monte de vazio. cara, é vazio dentro de uma escala Isso aí, que é é escala. quântica, né? Na É uma escala questão de quântica ele escala. pode ser, isso aí. Então, tipo, nunca dá pra gente querer comparar aquilo que tá em nível de escala quântica com o nível de escala macroscópica. A Isso gente aí. não pode, não, porque é vazio ali, então não pode ser denso aqui. Não, peraí, ali É eu que tô falando de nem- escala quântica, é outra coisa. O universo, as coisas estão muito longe, mas se eu tivesse afastado o suficiente pra ver aquilo numa distância, parecia que tá tudo uma coisa só. É a esponja, ué. É a esponja, exatamente. Você quer uma coisa, por exemplo, como isso que você tá falando é bacana? Vai pra um lugar assim, onde o céu é maravilhoso, tipo, você consegue enxergar a faixa do centro da galáxia. É. Quando você olha, você vai olhar, tipo, a impressão que a gente vai ter é que Tem uma nuvem. densidade de matérias gigante. É. Mas, meu, Você põe um pontinho de telescópio outro ali, você vai ver que já tem distância. milhares de anos-luz, Isso. um pontinho do outro que parece estar do lado pra gente aqui, né? Exato. Ó, o Hernande Brandão, ele mandou, boa noite, Sérgio. Explica o que seria um motor de dobra espacial e como ele se encaixa nesse contexto. Dobra Ele espacial. dobra o espaço. Ele dobra o espaço-tempo, cara. É aquilo ali, ó, que é o motor de dobra. Ah, tá. Ele vai abrindo buracos de minhoca. Ele eu acho dobra. que sim, eu já ouvi falar disso aí, só Ele que eu nunca parei dobra pra o espaço estudar. tempo. Mas eles têm dobra. dobra 5, dobra 6, né? Aí eu não entendo. Aí é o... Não, mas aí é não, outra é o ARP, coisa. né? Aí é o ARP. O ARP eu não lembro qual que Aí a é ideia. é outro conceito. Mas o de dobra espacial é você dobrar o espaço-tempo e poder viajar de um ponto para o outro rapidamente. Basicamente buracos de minhoca. Um buraco né? de minhoca, é isso Buracos mesmo. de minhoca.
Ó. E tem a teoria nos livros lá da fundação do Asimov, que eles trabalham com gravidade, né? Gravidade e antigravidade. Gravidade e antigravidade. As naves, elas usam a gravidade para se movimentar, né? Isso aí é o sonho da propulsão de foguete, cara. É, Desenvolver um isso aí motor é- antigravitacional. Mas Ele pra anula, né? É, ué, Ele você não faz anulando. nada, ele só Mas vai... aí tem uma coisa que é muito interessante, tem muito interessante. Quebra com relação a regra? isso. Não quebra regra nenhuma, né? Mas na verdade hoje a gente não tem previsto nem do ponto de vista teórico, porque a manipulação, veja, a gente tem algumas forças fundamentais. Vou falar aqui, por exemplo, da eletromagnética. A gente de alguma forma consegue manipular a força eletromagnética. A gravitacional a gente não consegue manipular. Isso aí. Então, quê? por quê? Porque a gente não consegue, ainda do ponto de vista teórico, primeiro, a gente não tem um entendimento claro ainda sobre o que é gravidade, e a gente ainda parece estar distante de uma teoria de unificação, Que é onde o a gente. sonho. Que é o sonho Que é que a encontrar gente. uma partícula da gravidade. Teoria do tudo? Encontrar partícula, que seria encontrar partícula da gravidade, que seria tipo a quantização da gravidade. Quando a gente conseguir encontrar isso, aí vai ser um primeiro passo para a gente começar a entender Quando ou se? Hã? Quando a gente encontrar o C. Eu acredito num quando. Pô, ia ser demais. Eu acredito num quando. Mas estamos longe ainda. Porque tem o seguinte, o pessoal não entende, das 4 forças, a gravidade é a mais fraca de todas. Sim. Por isso que ela só é verificada em grandes Em grande escalas. escala, né? Entendeu? Exatamente. Por isso que, por exemplo, a gente quer resolver matéria escura, que tá ligado com a gravidade, a gente tem que ver bilhões de galáxias, ver 10, 15, isso aí não adianta nada, tem que ver o universo muito longe. Ou em aglomerado de galáxia que a gente verifica as velocidades e tal. Então, por conta disso, porque a gravidade é a força mais fraquinha, você não consegue verificar exatamente, ela. Exatamente. E aí tem outro ponto que o Sérgio falou, que é o seguinte, tipo, quando a gente fala ali em quantizar, encontrar a partícula fundamental da gravidade, a gente já tem, por exemplo, no caso do eletromagnetismo, a gente tem o fóton. Isso. O fóton, então você tem luz, a luz a gente sabe que é composta por fótons, que é a partícula fundamental associada a esse tipo de interação. Então, existe teoricamente o que a gente chama de O graviton. fóton foi descoberto quando? O fóton foi... Antes do Einstein, ou não? É, É o comportamento lá, né? na verdade, o fóton, a descoberta do fóton foi com o Einstein no efeito fotoelétrico, quando ele descobre ali que a luz pode ter um comportamento corpuscular e ele diz que luz, ele diz que ele quantiza a luz em pequenos pacotes de energia, Isso aí. que ele não chamou ali de fóton, ele chamou de quantum de energia, e aí só mais pra frente que ficou conhecido como fóton. Então foi o Einstein. Então, fóton é uma partícula de luz. É uma a gente partícula ainda de não luz. tem a medição de uma partícula de gravidade. De gravidade. Que é o graviton que a gente chama. Né? Tem? Não. Nome? Tem nome. Tem Teórico. Por uma coisa que é teórica, só que nem teoricamente a gente consegue prever ainda. Exatamente. Porque a gente não consegue, o que a gente chama de, como foi feito com o campo eletromagnético ali, a gente diz que a gente quantizou o campo eletromagnético em fótons. Sim. E a gente consegue observar isso e tudo mais. Então a gente Agora o fez sonho é quantizar a gravidade, A gravidade. em partícula. em partículas. Que seria o graviton. Só que a gente não consegue fazer isso nem teoricamente ainda. Tá. Então, quando a gente fizer isso teoricamente, aí a gente Abre uma porta. aí a gente abre e aí a gente começa a enxergar e começa a estudar meios de como de Detectar. fato, detectar o Depois vai ter que graviton detectar. e manipular a gravidade de tal forma que permita. Nossa, ia mudar totalmente o mundo, Ia né? mudar tudo. Isso aí Ia era mudar prêmio tudo. Nobel na mesma hora. Exatamente. Dão até no mesmo dia. Então, esse é um outro ponto, assim. E aí que uma vez um cara me perguntou, né? Tá, você acredita que um dia a gente vai se tornar numa civilização tipo intergaláctica? Olha, eu acredito na capacidade humana do desenvolvimento de tecnologia. Então, tipo, eu acredito que se a gente tiver tempo, a gente consegue, por exemplo, criar mecanismos para, por exemplo, para criar motores de propulsão que permitam a gente chegar a velocidades que são frações da velocidade da luz, que esse é o canal para a gente se tornar uma civilização intergaláctica. Agora, o que me parece é que hoje a gente tem tecnologia suficiente para destruir o mundo quantas vezes? Com as bombas 100, atômicas. 200... E uma coisa que o Sérgio sempre fala também é da questão dos efeitos climáticos, né? Que sempre tá ali, tá batendo nessa questão e tal. Então a Que gente pode ser- tá se mostrando muito mais capaz de... São os grandes filtros, né? de aí. autodestruição do que se tornar uma... Mas se a gente conseguir e tiver noção de como ter
ter essa consciência e criar e nos dar tempo para desenvolver essas coisas todas, eu acredito que a gente chega lá.